Fala, meu amigo, tudo beleza? Eu me chamo Eliton e eu estou aqui para te ensinar a jogar xadrez. Se você tem aquele amigo que está começando a jogar xadrez, está te desafiando e você ainda não sabe, mas quer surpreendê-lo, cara, você está no canal certo, tá bom? Ou se você só quer porque gostou do jogo, viu alguém jogando, pesquisou um pouquinho e gostou e quer aprender do básico, do início mesmo, sabe? Você está no lugar certo, ok? Esse vídeo é para você. Vamos lá. Aqui, ó, observe que existe um tabuleiro, né, xadrezado, 8 por 8, 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical, tá bom? E veja, tanto as brancas como as negras, né, falando pelo tom das peças, elas dispõem das mesmas peças e das mesmas quantidades de peças. E a gente pode ver quais são essas peças. Olha só, temos 8 peões, né, enfileirados na horizontal, e temos duas torres para cada jogador, ó, uma em cada quina, dois cavalos, tá bom? Um em cada lado das torres, dois bispos, uma dama e o rei. Imagine que esse aqui é um cenário de guerra. Imagine que você está em uma batalha, porque é realmente isso o xadrez, é uma batalha para ver qual lado vai vencer, tá? Mediante as regras do jogo. Então assim, aqui a gente tem o rei, a esposa do rei, a dama. Temos o bispo, temos o cavaleiro, temos a torre e temos os peões, os súditos, tá? Então por que você está clicando nos peões e está aparecendo duas casinhas? Porque assim, imagine da seguinte forma, que nos primeiros lances de cada peão, eles estão com mais energia para gastar. Logo, eles podem dar um salto duplo, né? Como se eles estivessem com muita energia, muita garra, eles conseguem pular duas casas. Após esse primeiro lance, ele tendo pulado ou não as duas casas, ele começa a pular só uma casa, porque ele já ficou cansado. Tá bom? Pensa da seguinte forma, pensa dessa forma. Tá bom, agora eu estou reparando, Elton, que você está clicando nos peões das negras e elas não estão se movimentando, né? Não, ou seja, não estão na verdade aparecendo a opção que nas brancas aparecem, tá vendo? Aqui aparece para mim andar e aqui aparece para mim não aparece nada. Por que isso está acontecendo? Porque a primeira regra do xadrez é que as brancas sempre começam. Sim, as brancas sempre começam. É uma regra milenar e não há nada que possamos fazer quanto a isso jogando no modo standard, tá? Então aqui, ó, só vai liberar para as pretas se movimentarem após as brancas terem feito o seu movimento, ok? Então assim, ó, as brancas, os peões, né? Vamos falar dos movimentos. Os peões, eles andam somente para frente e capturam. Se ele parar aqui, ele captura na diagonal, tá bom? Se ele parar aqui, ele captura na diagonal. Então, peões, lembre, anota, andam só para frente e capturam nas diagonais, tá? Cavalo, eles andam em um formato de L, tá? Ou você pode contar as casas também. Ó, esse cavalo aqui, tá vendo que deu essas duas opções aqui? Por quê? Porque, ó, opa, se você andar aqui comigo aqui com o cursor, ó, ele faz exatamente o formato de um L, tá vendo? Para esse lado agora. Viu só? Então por isso que a gente diz que eles andam em formato de L, em forma de L. Você pode contar, ó, uma, duas, três, ele para aqui. Uma, duas, três, ele para aqui. Entendeu? Olha só o movimento que a dama faz. Anota. A dama se movimenta em forma de estrela para todos os lados. Olha só, olha a setinha que eu estou desenhando. Ela se movimenta dessa forma, só que até as extremidades do tabuleiro, que foi igual você viu aqui, ó. Ela pode se movimentar até aqui, até aqui, até aqui. Tá entendendo? Ela não tem restrições. Olha, se a torre não tivesse ali, tá? Ela se movimentaria dessa forma aqui. Tá? Aqui foi o que você viu aqui nas bolinhas, ok? Vou colocar ela aqui pro canto. A torre ela pode se movimentar, olha só na horizontal e na vertical. É só assim que ela se movimenta, tá bom? Ela se movimenta até as extremidades, tá bom? Que nem a dama. Todas as casas que não forem impedidas, tá? Na horizontal, e todas as casas que não tiverem nenhum impedimento na vertical. O rei, ele se movimenta uma casa só ao seu redor. Anota aí. O rei se movimenta a uma casa só ao seu redor. Olha só, ele pode parar aqui, 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 aqui e aqui.
também em forma de estrela, igual a dama, só que com a quantidade de casas limitadas a 1, tá? Só uma casa ao seu redor, ok? E o bispo? Ele captura nas diagonais, só que ele não anda para frente, ele só anda e captura nas diagonais, ok? Só anda e captura nas diagonais. Se tivesse um bispo branco aqui, ele só andaria e capturaria nas diagonais brancas. Então vamos lá começar com o movimento clássico, peão de E2 indo para casa de E4, certo? Beleza. Agora veja que liberou o movimento. As pretas podem se movimentar após as brancas terem feito seu movimento, ok? Supondo, Elton, não quero movimentar duas casas, eu posso? Pode, você pode movimentar só uma, tá? Fica a seu critério, dependendo da sua estratégia, a abertura que você vai estar utilizando. Agora é a vez das brancas de novo. Eu vou movimentar o meu cavalo. Então aqui, ó, o que a gente pode fazer agora, né? Vamos supor que as negras querem movimentar uma outra casinha aqui. Qual que é a ideia de início de cada jogador que eles têm que ter? É assim, qual que é? Ué, o que eu preciso? O que eu tenho que seguir? Tá? Eu gosto de ter uma direção. O que eu tenho que seguir para saber jogar o xadrez? Simples. Você tem que primeiro controlar o centro. Quem controla o centro define o ritmo do jogo, tá bom? Você pode controlar ele movimentando esses peões aqui, ó, tá? Você pode movimentar ele movimentando esses peões aqui ou saindo com o cavalo também, que a gente saiu aqui. Essas peças aqui, elas têm poder sobre o centro. Então, geralmente, quando vamos supor, você abriu aqui, né? Você está atacando essas duas casas, tá vendo? O peão inimigo, ele percebeu isso e ele também está rebatendo com a mesma intensidade. Então, ele devolveu esse ataque. E aqui ele também está atacando. Perceba que ele está atacando essa casa, essas 4 casas aqui. E você está atacando só essas duas. Mas o seu cavalo está atacando aqui também. Tá? Então, assim, é um jogo de equilíbrio. Um adversário mira em uma casa, você vê se aquela casa ali vai te prejudicar ou não, você mira nela também, para defender ou para contra-atacar. Tá entendendo? Então é assim que funciona. Então aqui, ó, perceba que ele movimentou, né, para controlar essas casas aqui. Eu não vou deixar barato, vou controlar também. É um jogo de controle, tá? Ele fala, cara, então você quer controlar também? A gente não vai ficar junto no mesmo lugar. Então vamos causar uma ruptura. Ruptura é quando você propõe uma troca, né, para trocar peões. Exemplo aqui, ó. Agora é a vez dele. Ele propõe uma ruptura aqui. Agora você pode decidir se você quer capturar aqui, se você quer avançar, tá entendendo? Ele te propôs uma troca, né, para causar uma ruptura de centro. Fica a seu critério se você vai querer aceitar essa troca ou não. Mas nesse caso aqui, ela é vantajosa. Wellington, mas por que ela é vantajosa? Olha só, se você ainda não reparou, você tem duas peças atacando esse peão. Quantas peças ele tem defendendo esse peão? Somente essa. Entendeu? Então, assim, esse é o cálculo que você faz por trás do xadrez. Quantas peças eu tenho atacando e quantas peças ele tem defendendo? Ou vice-versa. Quantas peças ele tem me atacando, né, uma determinada casa, uma posição, uma peça, e quantas eu tenho defendendo? Se a quantidade de peças que você tem defendendo é maior, se o cara iniciar um ataque, uma ruptura ali, ele vai sair no prejuízo. Ou também, tá? Ó, ensinamos um macete. Se a quantidade de peças atacando for a mesma de quantidade de peças defendendo, quem atacar primeiro vai perder, tá? Porque ele expôs primeiro a peça dele, o outro tá... No momento que ele expõe uma peça, né? Ele passa a ter só uma defendendo. Então o outro ainda continua com duas, então obviamente o outro vai sair na vantagem. É a mesma coisa isso aqui, ó. Se você não entendeu o que eu disse, é isso aqui, ó. Esses dois, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para nós. Os dois tinham a mesma quantidade de peças defendendo essas regiões, não tinha? Não tinha a mesma quantidade de peças? Cada um tem duas, tá vendo? Só que ele propôs uma troca primeiro. Ele foi apressado. Agora ele não tem mais duas peças aqui. Ele tem só uma, que é só essa que está segurando essa estrutura. Tá entendendo? Então o que a gente faz? A gente captura. Ah, Wellington, mas por que você capturou com o peão e não com o cavalo? Porque perceba, vamos contar peças agora. A torre vale 5 pontos. Anota.
Pega um caderninho e anota. A torre vale 5 pontos. Torre igual 5 pontos. O cavalo vale 3 pontos. O bispo também vale 3 pontos. A dama vale 9 pontos. Então, por que não é vantajoso? Porque você vai estar trocando 3 pontos, se você captura de cavalo, né? Você vai estar trocando 3 pontos por 1 ponto. Tá? Então, você vai ficar no prejuízo. O adversário vai ficar com 2 pontos de vantagem, né? Porque você entregou 3 para ganhar 1. Então, a diferença é 2 e essa diferença fica de vantagem para o oponente. Tá? Então, por isso que a gente prefere capturar de igual para igual quando o cálculo está favorável para a gente. Tá? E também por que a gente está capturando de peão nesse exato momento? Existe uma regra no xadrez, eu ia falar ela mais para frente, né, quando houvesse oportunidade aqui, mas eu já vou te ensinar um macete, uma estratégia. Neste caso aqui, por que é interessante a gente capturar de bispo? Porque perceba, ele só tem essa peça aqui para recapturar, para não sair no prejuízo, tá? Para ficar igual a quantidade de material. Você capturou uma peça dele, para ficar igual ele tem que capturar uma sua também, né? Certo? Então, se ele captura com a única peça que ele tem aqui, olha a brecha que ele está nos abrindo. Olha isso aqui. Olha a minha dama capturando a dama dele. Ah, Wesley, mas ele vai capturar de rei, não tem problema. O jogo tá igual ainda. Tá igual. Aqui você ganha material. Opa. Sai. Aqui você ganha material porque você recupera aqui e ainda está ameaçando essa casa aqui. Mas isso não é tudo. O rei, eu não vou fazer esse movimento para poder te mostrar uma coisa, tá bom? O rei, quando ele não foi mexido nenhuma vez ainda durante o jogo, nem a torre, né? E não existe nenhuma peça atrapalhando essa ligação dos dois, o que eles podem fazer? Eu vou fazer um lance aleatório aqui. Eles podem fazer o que é conhecido como rock. Tá vendo? O rei ele só anda uma casa em torno dele. Ó, só uma casa em torno dele. Mas, quando ele não foi mexido nenhuma vez, nem a torre, e os dois não tem ninguém entre eles, né, que possa impedir essa movimentação, eles podem fazer o lance chamado rock. Tem o rock menor, que é do rei para a direita, e tem o rock maior, que é o rei para a esquerda. Uma estratégia para você colocar o rei em segurança, tá? Você troca as posições. Olha só, eu vou clicar aqui e ele trocou a posição. Viu aí? O rei que estava aqui, ele foi para cá, e a torre que estava aqui, ela foi para cá. Então houve uma troca aí a fim de colocar o rei em segurança, tá? Ah, ué, então eu poderia fazer pelo lado esquerdo? Neste momento não. Lembra que eu disse? Não pode haver nenhuma peça obstruindo a ligação entre os dois. E nesse caso, o cavalo e o bispo tá atrapalhando os dois se juntarem, os dois se unirem. Entendeu? Só por conta disso. Tá? Agora vamos voltar lá na nossa estratégia. Ele capturou aqui, né? O que a gente faz? A gente captura aqui. E por que isso foi interessante? Porque você forçou o rei dele a recapturar a dama, né? Então o rei dele não tem mais essa estratégia do rock. O rei dele não tem mais o rock. Tá entendendo? Então, assim, se caso houver necessidade, o rei dele não vai poder se proteger com esse rock, tanto maior quanto menor, porque a gente já forçou ele a se movimentar. Então ele perdeu essa característica de efetuar esse lance chamado rock. Então o rei dele fica muito mais exposto. À medida que o nosso pode se proteger futuramente, o dele não pode. Tá entendendo? Então isso aqui atrasa o desenvolvimento das peças dele. Atrasa. Então o que ele pode fazer aqui? Olha só. Tá vendo que essa peça aqui está sendo ameaçada dele, né? A gente está ameaçando vir aqui, dar outro cheque, né? O rei dele vai ficar vermelhinho aqui. E vai cair a torre dele. Lembra? Vale 3 pontos, vale 5. Então se eu troco 3 pontos por 5, eu estou ganhando, não estou? Então é esse o pensamento do xadrez, é sempre obter vantagens, seja posicional, em desenvolvimento, em quantidade de material, né, que é isso que eu estou te dizendo, trocar pontos menores por pontos maiores, tá? Ou liberdade de você se movimentar para lá e para cá também, dependendo da estratégia, pode ser útil. Então, qual que é a estratégia que dá para a gente fazer para se proteger desse lance de cavalo em F7 aqui?
é movimentar justamente o bispo das casas brancas para cá. Entendeu? Perceba que agora eu não posso mais vir aqui. Porque se eu for com o cavalo para cá, o bispo dele me captura, então não vai ter efeito. Ele vai ganhar material. Eu vou trocar 1 ponto por 3. Tá entendendo? Quer dizer, eu vou trocar 3, né, por 1 ponto. Então ele ficaria com 2 pontos de vantagem. Viu aí? É basicamente esse o cálculo que a gente tem que fazer. Se eu fazer esse movimento aqui, eu vou sair na vantagem? Vai me ajudar posicionalmente? Vai me ajudar materialmente? Tá entendendo? A gente tem que pensar nesses critérios aí quando vai tomar uma decisão de movimentação de peças, tá? E nisso a gente acabou também, ó, incentivando ele a movimentar o bispo, né? Então assim, a gente acabou, com esse movimento, a gente incentivou ele a movimentar o bispo, desenvolver a peça dele. Então, quanto mais você atrasar o seu adversário, ou seja, não dá tempo para ele se desenvolver, só ficar, vamos supor, que você viu uma brecha, você começou a atacar. Aí você ataca, ataca, ataca. Enquanto você ataca, você está desenvolvendo suas peças. E o cara está tentando se defender, está correndo para lá, correndo para cá. Então ele acaba atrasando o desenvolvimento dele. E quando você tem mais peças desenvolvidas, você tem mais chances de ataque, né? Então o jogo fica favorável para você. Agora é a sua vez. Você sabe que se você ficar aqui, ele pode ameaçar você aqui, ele pode ameaçar você aqui, ou ele pode ameaçar você aqui, né? Para expulsar o seu cavalo daí porque o seu cavalo está incomodando ele. Não é legal para as peças negras que o seu cavalo fique nessa posição, porque essa posição aqui é muito perigosa, tá? Lembra que você poderia ter vindo aqui, se ele não tivesse se defendido com o bispo aqui? Isso é uma posição perigosa para ele. Então ele não quer isso. Então ele vai querer expulsar o seu cavalo daí, tá? Sabendo que você vai ser expulso, você pode adiantar seu movimento, né? Se for vantajoso para você. Você pode ou já recuar para uma casa que você queira ficar, né? Ou desenvolver sua peça, entendeu? Você poderia estar, vamos supor, já querendo fazer o rock futuramente, né? Você pode estar propondo aqui, ó. Olha só que lance legal. Por que legal, Wellington? Você está fazendo o seguinte. Ele poderia desenvolver peça aqui, não poderia? Poderia. E ainda pode, na verdade. Só que você deu um ataque para ele. Além de você desenvolver o seu bispo, tirar ele dessa região aqui que estava atrapalhando sua torre e seu rei fazer o rock futuramente, deixar o espaço livre para eles, além de ter feito isso, o que você fez também? Você está meio que dando uma decisão para ele tomar. Né? Fala assim, ei cara, você vai querer continuar desenvolvendo? Você vai querer continuar desenvolvendo? Ou você quer trocar peça comigo? Porque daí você recaptura aqui com o cavalo, né? Entendeu? Se ele aceita, ele vai estar dando um tiro no pé. Por quê? Porque ele vai estar deixando de desenvolver peças, entendeu? Mas às vezes esses detalhes passam. Então, assim, é bom você saber dessas coisas. Ele pode naturalmente estar mandando aqui, ó, ignorando, né? Te dando a escolha de você tomar aqui. Tá entendendo? E você pode tomar. É uma decisão sua. Tá entendendo? Mas também você pode supor, né? Vamos lá, desenvolver sua peça. Colocar um cavalo aqui, por exemplo. Tá entendendo? Feito isso, ele pode capturar aqui? Pode ainda. Só que depende da estratégia dele. Às vezes ele quer desenvolver peça. O que ele quer fazer? Quer vir aqui. Viu só? Ele não pode capturar aqui por enquanto porque o seu cavalo está defendendo. Mas ele pode querer estar minando um ataque aqui futuramente, né? Tá já de olho naquela casa ali. Olha só, que jogada que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui se chama cravada. O que é uma cravada? Você impede que aquela peça do oponente se movimente, né, no próximo lance. Como assim que você está impedindo? Tá vendo que o rei dele está nessa diagonal aqui? Cadê? Eu vou trocar. Tá vendo que o rei dele está nessa diagonal? Então o cavalo dele não pode sair para qualquer casa que seja, porque se ele sai é como se ele estivesse cometendo suicídio. Imagine que existe uma flecha sendo apontada para cá. E o cavalo, nesse momento, é o escudo. Se você tira o escudo, a flecha acerta o seu rei. Né? Então você está matando o seu próprio rei. Acabou o jogo. Então você não pode se movimentar. O jogo nem permite que você se movimente. Tá? Aqui nos online eles nem permitem você fazer esse movimento. Porque é um suicídio.
Mas durante jogos presenciais você pode acabar cometendo, ou o seu adversário pode acabar cometendo, e é um lance ilegal. Tá? E pode decidir se a partida acabou, se vocês voltam o lance, né, e pensam em um outro movimento. Tá bom? Então, ó, esse cara não gostou que você fez isso aqui. Não gostou nem um pouco. Agora ele pode escolher se ele quer movimentar o rei e deixa você capturar, e ele recaptura com o peão, ou se ele volta aqui, ou se ele te ameaça aqui. Dessas três possibilidades, eu vou te dizer qual que é a mais vantajosa para as negras. A mais vantajosa para as negras, ela tem que movimentar para cá. Por que ela tem que movimentar para cá? Porque se você deixa, né, vamos lá, se você deixa, vamos supor que você atacou aqui, essa linha aqui, esse bispo atacando o seu cavalo, se você permite isso, eu pego sem nenhum problema. Mas qual que é o problema disso aqui para as negras? É que você dobrou o seu peão. Isso é uma das coisas que você tem que evitar no xadrez. Dobrar peças suas, tá? A do adversário é o que você mais quer, dobrar as peças do adversário. Mas as suas, você quer evitar isso aí. Você tem que manter elas o máximo possível, ó, cada uma na sua fileira. Tá? Quando o adversário permite que isso aqui aconteça na posição dele, é um tiro no pé. Ele não pode deixar isso aqui acontecer, a não ser que seja muito vantajoso. Tá entendendo? Porque isso aqui, qual que é o problema, Wellington? Os peões, eles só não andam para frente? Sim, beleza, ele só anda para frente, Wellington. Mas, para onde que esse peão que vai andar? Esse peão não vai se movimentar. Você perdeu um movimento, tá entendendo? Ele não consegue mais se movimentar, a não ser que você coloque, vamos supor, o cavalo aqui, aí ele consegue capturar aqui. Aí, beleza. Mas, se eu não cometo esse erro, ou se eu não proponho uma troca parecida, você fica impossibilitado de se locomover, tá entendendo? Então isso aqui é muito ruim, porque você perde movimento, você atrasa essas peças. Então beleza, isso aqui é muito ruim. Tá? Já te ensinei outra coisa, o que não deve se deixar fazer. Então vamos lá. Vamos decidir fazer o rock maior, tá? Que eu vou fazer o quê? Com ele, ó, o rock ele serve pra gente proteger o rei, né? Mas também pode servir como um tático, né? Um tático é o quê? Um movimento com uma finalidade, com sabe, uma tática por trás. Olha só, se eu movimentar o meu rei fazendo um rock menor, eu vou proteger meu rei. Vou, legal. Mas eu poderia ter feito alguma coisa melhor também. Tá? Claro, se for a sua ideia, a sua estratégia. Muitos preferem proteger o rei e deixar essa observação que eu vou te passar de lado. Mas eu estou te dizendo que é uma possibilidade também de você utilizar o rock como um ataque. Como assim, Wellington? Olha só. Fazendo o rock maior, né, indo para a esquerda, você cravou o bispo dele. Viu que o bispo dele agora não pode se movimentar? Ó? Não dá para ele se movimentar, porque o rei dele está na reta da minha torre. Da mesma forma que aconteceu com o bispo aqui, ó. O cavalo não podia se mexer. Agora é o bispo que não pode se mexer. Tá entendendo? É outra forma de cravada, tá? Mas a gente não vai fazer esse movimento porque a gente está perdendo aqui, tá vendo? Ó, o peão dele querendo me capturar aqui. Isso aqui não é vantajoso para mim de nenhuma forma, tá? Agora eu vou te deixar pensar. Qual movimento aí que é vantajoso? Pausa o vídeo. Qual movimento que é vantajoso? É com o cavalo, tá? É com o cavalo. Parabéns se você encontrou. O movimento vantajoso aqui, para as brancas fazerem, é capturar em F7. Tá? Vou deixar você se orientar aí. Ó. F7. Faz a interseção deles, que nem o gráfico cartesiano, você deve ter visto na escola. Então F7 é aqui. Tá? Então, ó, por que é interessante? Perceba, eu dei check nele, eu estou forçando ele ou a se movimentar para outra direção para se proteger desse cheque, né? Porque o cavalo está atacando ele, lembra? 1, 2, 3, está atacando ele. Então o rei dele tem que se movimentar. Ou o bispo dele captura o meu cavalo, eu vou capturar o bispo dele, não vou? Vou. Mas perceba, você ganhou espaço, né? Desenvolvimento, ó, o seu bispo vai ficar bem aqui, tá? Você ganhou espaço. E outra coisa, você ganhou um peão, tá? Porque, ó, o bispo dele só vai capturar o seu cavalo.
Você capturou o peão que estava aqui e vai recapturar o bispo dele. Então, você saiu com um peão na vantagem. Tá entendendo? Ó, capturou, capturou. Beleza. Ah, Wellington, mas ele pode me atacar aqui. Beleza, mas você tem um desenvolvimento muito legal. Você pode voltar para cá, ó, ainda atacando essa casa, ainda controlando essas casas aqui. Tá entendendo? Então é assim que funcionam as estratégias no xadrez. Sempre é você pensando, esse movimento aqui vai me dar vantagem posicional? Vai me dar vantagem material? Se eu movimentar para cá, eu vou desproteger qual casa? O adversário vai poder entrar nessa casa aqui? Ele vai poder ameaçar essa peça aqui? Sempre essas perguntas que você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos supor que ele vai me ameaçar aqui. Como dito, eu me defendo. Eu venho para cá. Não tem mais o que ele pode fazer, entendeu? Ah, Wellington, mas agora ele vai desenvolver cavalo aqui. Beleza, mais que na hora de desenvolver o cavalo. E agora a gente vem e crava esse bispo dele. Não pode mais se mover, tá vendo? Não pode. Então ele vai ter que sair com esse rei se ele quiser se movimentar. Pronto, agora ele pode se movimentar o bispo no próximo lance, tá? Aí o que você faz? Ó, cheque, tá? Lembra? 1, 2, 3, tá bom? Cheque. Agora ele tem que caçar uma casa. Para onde que ele vai? Para cá, para cá, para cá. Para onde? Ele tem que escolher, tá? Ele tem que escolher. Vamos lá, vamos ver se o que acontece ele vindo para cá. Avançando já, no final do jogo. Nesse final aqui, o que a gente pode estar fazendo? As brancas, né? Vamos pensar juntos aqui. As brancas podem estar ignorando esse movimento. Podem estar desenvolvendo torre ou desenvolvendo peão. Eu acho que trazer um peão aqui para botar mais pressão no rei dele vai ficar legal, vai ficar uma coisa boa aqui pra gente. Entendeu? Ou vou até subir peão aqui, ele captura aqui, você captura e tal. Você crava aqui de novo, tá entendendo? Tem essas possibilidades. Agora vamos olhar para o lado dele. O que ele pode estar fazendo aqui para se proteger? Será que avançar peão é legal? Eu capturo aqui, ele vem aqui, tá me ameaçando aqui, tá ameaçando aqui. Para ele vai ser legal. Então vamos ver no que isso aqui vai dar. Ele tá atacando essa estrutura. Se eu não quiser, eu não preciso pegar o peão dele, né? Eu posso avançar aqui, ó. Agora ele vai ter que correr com esse bispo. O bispo dele está sendo ameaçado. Ele pode vir para cá e só, né? Ele só pode vir para cá. Olha só que legal. Nós colocamos o bispo dele numa posição que só pode se mover para lá. E nós continuamos ameaçando ele. Ele pode vir aqui? Não. Pode vir aqui? Não. Pode vir aqui também, mas eu capturo. Se nesse momento eu estiver na vantagem, troca peças. Tá bom? Já parta para um final onde você tem mais controle, porque você vai ter mais peças, vai ter mais desenvolvimento, mais agilidade, mais espaço, tá bom? Que o oponente. Então nesse momento aqui é bom. Ele pode mandar aqui ainda. E você captura. Lembra aquela estrutura que eu falei para você? Formar estruturas de peões, ó. Olha aqui. Formou de novo uma estrutura de peões. Só que se você não tomar cuidado, olha a torre dele vindo aqui, ó. Então você tem que proteger, tá? Você sobe, ok? Agora, o que ele pode estar fazendo? Tá caindo um peão de qualquer jeito, né? Ele está sendo ameaçado esse aqui ainda, ó. Lembra aquilo que eu te falei? Quantidade de peças atacando e quantidade de peças defendendo. O rei consegue defender uma vez só esse peão. Só que ele tem duas peças atacando. Então o rei aqui vai perder. Você tem que trazer mais peças para defender. No caso, vamos trazer uma torre aqui para defender esse cara. Tá? Agora, se ele decidir vir aqui, a gente vem aqui, daí ele vem aqui, e a gente vem aqui e ele sai perdendo, porque ele trocou um cavalo por um peão. Tá? E aqui as trocas da torre foram iguais. Ok? Então agora, ó, ele vai tentar, eu falando ele como se fosse uma pessoa diferente, né? Mas o certo seria ele tentar, né, ganhar espaço, né, trazer mais peças atacando, enfim. E a gente fazer a mesma coisa, a gente ganhar espaço também. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode estar condenando esse peãozinho dele aqui, ó. Se ele toma aqui, a gente toma aqui e ele vai ter que se movimentar. Vai ter que subir, porque se ele vem aqui, a gente manda aqui, né? Aí pra ele fica meio ruim. Aí ele acaba com aquele
Acaba com esse problema aqui. Né? Então, quanto mais ele subir, melhor pra gente, que a gente vai avançando nossos peões, tá vendo aí? Ele pode também trazer os peões dele para tentar atacar a gente. O que a gente faz? Cheque. Agora ele tem que andar de novo. Vem pra cá, a gente vem, ó. Defende esse peão. Por que eu movimentei a torre aqui, Wellington? Não entendi. Porque o peão que tá defendido, olha, pelo que eu tô entendendo, o peão tá defendido. Mas você colocou a torre aqui defendendo o peão de novo. Por quê? Perceba. A minha intenção é fazer com que esses peões aqui avancem cada vez mais até chegar no final. Chegando nessa linha aqui do final, esses peões eles ganham uma habilidade diferente. Eles podem se promover, né? Ganhar uma característica, seja de uma torre, seja de um bispo, seja de uma dama, um cavalo. Se você escolhe, o mais comum é que se torne uma dama. Por quê? Porque ele se torna... Você lembra que você tinha uma dama no início? Ele se torna aquela dama, entendeu? Com as mesmas funções. Então, assim, é mais vantagem para você. Né? Ao invés de ter um peão, você tem uma torre, uma dama. É mais vantajoso. Tá? Então essa é a ideia, é a gente avançar esses peões para poder promover eles, entendeu? É isso que eu queria te mostrar também, uma das possibilidades que a gente tem aí no xadrez, tá? Aqui o que ele pode estar fazendo? Vamos analisar juntos aqui. Ele pode ter percebido isso, pode. Ele pode ter vindo aqui. Por quê? Ele está botando a pressão aqui agora. A gente está defendendo aqui, mas agora ele botou pressão aqui. E agora? A gente tem que defender isso aqui. Porém, se o seu movimento for melhor, né, você ganhar um tempo, né, impedir que ele faça esse movimento, dar liberdade para ele fazer isso aqui, você pode também estar usando aí das suas artimanhas. Olha só, se eu der cheque aqui, eu ganho um tempo, né, porque ele vai ter que se livrar desse cheque, ele vai ter que vir para alguma casa. Então nisso eu estou ganhando tempo. Então esse movimento aqui é bom. Tá? Por mais que eu saiba que ele está me ameaçando ali, que ali pode ser um perigo, eu avancei o meu peão, eu ganhei um tempo, tá? Porque agora o rei dele vai ter que se virar para algum canto, olha. Um save vindo para cá, eu dou cheque de novo, ele vem, eu dou cheque de novo, daí ele vem para cá e pum! Agora sim chegou o que eu queria mostrar para vocês. Olha só, eu posso me transformar em um bispo, posso me transformar em uma torre, posso me transformar em um cavalo e em uma dama. Cheque de imediato, tá bom? Então ao invés de chegar aqui como um peão, ele chega como uma dama, já se promovendo. Agora ele tem que capturar aqui. E a gente ganhou. Perceba, a gente trocou um peão por uma torre. Lembra? Ele era um peão. Eu cheguei aqui e forcei ele a me dar a torre dele. Então a gente trocou um peão por uma torre. Entendeu? Legal, né? Agora o rei dele ou o cavalo tá aqui. Agora eles podem fazer isso aqui? Pode. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente já está bem posicionado. Tá entendendo? A gente já está bem posicionado. Ele não pode mais movimentar aqui, entendeu? Ele pode no máximo, vamos supor, fazer isso aqui, ameaçar meu bispo. Eu venho aqui, dou um cheque nele. Ele vem pra cá, a gente vem o quê? De novo, toma, cheque. E agora? Ele vem pra cá. E agora o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, vamos pensar no checkmate aqui. Vamos pensar juntos aqui no checkmate. Eu já pensei em um. Vamos ver se você enxergou. O que é um checkmate? Eu acho que eu não mencionei. O que é um checkmate? Supondo que você não saiba. Checkmate é quando você ataca o rei do oponente e o rei do oponente não tem nenhuma casa para fugir desse ataque, não tem nenhuma peça para colocar entre esse ataque, ou seja, no meio, né, que nem tava aquelas cravadas do cavalo, do bispo, não tem nenhuma peça que a gente consiga colocar na frente desse ataque, ou não tem nenhuma peça que possa capturar a peça que está atacando, tá? Isso é é a definição de checkmate. O jogo acabou. Entendeu? Checkmate, o jogo acabou, tá? Então, ó, qual peça aqui eu movimentando, aqui fica como exercício pro último minuto do vídeo. Qual peça aqui eu movimentando, eu consigo tirar, né, as possibilidades de movimentação do meu adversário. Qual peça que eu movimentando eu consiga minar qualquer tipo de movimentação atacando ele, né? Ou seja, não deixando nenhuma casa para ele se refugiar.
Eu tinha pensado em uma aqui, mas agora que eu vi que não é checkmate, porque abre uma casa aqui pra ele. Mas eu acredito que deve ter sim. Vamos pensar juntos aqui. Deve ter sim uma posição de checkmate aqui. Vamos ver. Se não for no primeiro lance, vai ser no segundo lance. Ó, cheque aqui. O único lance é ele descer. Não, com essa aqui não. Então, cheque aqui. O único lance para ele é vir aqui. Era isso que eu tava vendo, mas eu tava contando que o bispo estivesse atacando aqui. Mas não vai estar porque a torre vai estar aqui, né? Na frente do bispo. Então, ele vai ganhar essa casa aqui. Beleza, mas ele ganhou essa casa, ganhou. E agora? E agora que eu dou outro checkmate, né? Acho que aqui é o checkmate, na verdade, né? Acho que aqui vai ser o checkmate. Que ele aqui ele não vai ter para se movimentar para cá. Não vai ter para se movimentar para cá, nem para cá e nem de volta, né? Esse vai ser o checkmate. Então aí, ó, checkmate em 2 lances, olha. Cheque, só tem uma casa. Checkmate. Foi ou não? Foi, acabou o jogo. Viu aí? Ele não pode vir aqui porque minha torre está aqui. Ele não pode vir aqui porque tanto a torre quanto a dama e o bispo está aqui. Ele não pode vir aqui porque ele continua na linha de ataque do bispo. Ele não pode descer porque ele continua na linha de ataque da torre. Ele não pode vir para cá porque ele continua na linha de ataque da dama. Entendeu? Então esse foi o fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos de xadrez. Por mais que tenha ficado um pouco longo esse vídeo, eu entendo. Mas esse vídeo aqui é tudo que você precisa saber sobre o xadrez. Aqui a gente viu o quê? Vamos lá fazer uma apanhada. Aqui a gente viu sobre, né, as quadrículas do tabuleiro, né, que possui 8 casas na horizontal, 8 casas na vertical, possui a mesma quantidade de peça para ambos os jogadores, né, e as mesmas quantidades de peças e as mesmas peças, né, ou seja, um jogo começa equilibrado, justo. As brancas fazem o mesmo movimento. Vimos também o movimento inicial dos peões, o movimento inicial do rei, vimos sobre o roque, vimos sobre cravadas, vimos também sobre táticos, né, utilizar o roque como uma forma de contra-atacar também. Nós vimos cálculos, né, do xadrez, sobre você ter mais peças atacando do que defendendo e assim por diante. Vimos também que a ideia inicial do xadrez é o controle do centro, né? Vimos também sobre atrasar o desenvolvimento do oponente, né? Desenvolver suas próprias peças, não movimentar no início, de preferência, a mesma peça 2 vezes, tá bom? Tirar o roque do oponente também, né? Forçar ele a se movimentar o rei é uma estratégia muito boa também. Vimos sobre dobrar os peões, tá? Que também funciona muito bem você fazer com que o oponente dobre os peões, né? Dessa forma você ganha mais movimentos do que ele, impede ele de desenvolver o peão que está atrás e assim por diante. Tá bom? Eu acho que essa aula aqui ficou bem completinha, a gente só não falou do en passant. Não lembro se a gente falou do en passant. O en passant é isso aqui, ó. Eu vou te mostrar rapidinho só para realmente o vídeo ficar completo. Eu falei que ia ser um vídeo completo e vai ser um vídeo completo, tá bom? Então vamos lá. Vou te mostrar o que é o en passant. Perfeito. Nesse lance aqui a gente consegue visualizar o en passant. O en passant significa de passagem, é do francês. Ó, lembra que o peão no primeiro movimento ele consegue pular 2 casas? Beleza, né? Que bom que você lembra. Quando existe uma peça do inimigo aqui, uma peça eu me refiro ao peão do inimigo, entre a casa que você pode parar e a casa que você pode pular, o seu inimigo consegue capturar essa peça. Você pode se achar, tô sendo esperto aqui, ó. Eu não vou movimentar uma peça porque ele vai me capturar. Então eu vou pular 2 casas, né? Assim eu fico longe do ataque dele porque ele come na diagonal. Já sei disso, aprendi com o Wellington. Mas o seu oponente, ele tem a jogada que é a seguinte, que é en passant. Ele pode fazer isso aqui, ó. Olha só, olha a opção que vai surgir para ele. Viu? Ele pode ignorar o seu lance, movendo para frente, ou ele pode capturar a sua peça que pulou ele, né? É como se fosse uma
um atrevimento. Imagina, se eu tô aqui, o cara me ignorou. Não, eu vou puxar ele para trás de volta. É como se fosse esse o pensamento. Olha, capturou sua peça. Entendeu? Esse aqui é o movimento en passant para a gente finalizar o vídeo com chave de ouro. Show? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Agradeço muito pela atenção de vocês, obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que o vídeo foi longo, mas vai por mim, é um vídeo que contém muita informação, tá bom? Em um aglomerado só, tá? Coisas que você vai ter que ver trocentos vídeos para entender tudo que tá aqui, tá bom? Então, eu acredito que foi muito útil esse vídeo para quem tem o interesse de aprender a jogar xadrez. Vou ficando por aqui, muito obrigado novamente pela atenção, se inscreva no canal, deixa o like se você gostou, se isso aqui foi bom para você apenas, tá bom? Não quero like por caridade, só se você gostou, se agregou na sua vida, na sua jogabilidade, deixa o like, se inscreva, tá bom?